E agora, já estamos no horário, quero mais uma vez agradecer a presença do professor João Amado entre nós, ele que está do outro lado do Atlântico, né? Mas a tecnologia, como fundamentalmente tudo na vida, tem esse papel dialético. De um lado, ela pode nos trazer tantas perplexidades, tantas angústias, porque promete tantas mudanças e tão substanciais na nossa vida, e, sobretudo, nas relações de trabalho, não é? Com muitas vezes uma substituição dramática da mão de obra humana, mas ela, por outro lado, nos permite esta vantagem, este benefício de podermos estar conectados, cada um de nós aqui em Salvador, ou mesmo no interior, na sua casa, e o professor lá de Portugal possa estar conosco. Então, professor, eu quero agradecer a sua aceitação do convite, a sua participação entre nós. O senhor, que é um participante de muitos eventos aqui no Brasil, em escolas judiciais, eu tive a oportunidade de ver algumas participações suas através de vídeos no YouTube, não é? O senhor que é tão qualificado e vem abrilhantar o nosso encontro. Então, eu quero lhe agradecer, quero lhe dar as boas-vindas, agradecer a sua presença na Bahia, ainda que remotamente. Esperamos todos que, em outra oportunidade, possamos contar consigo pessoalmente, presencialmente, não é? Mas estamos ansiosos por ouvi-lo e eu não vou, portanto, me alongar. Quero apenas fazer uma breve apresentação, já que seu currículo, sabemos todos, é muito mais vasto do que esta breve enunciação que irei fazer aqui, mas o professor João Carlos da Conceição Léo Amado, que eu tomei a licença de chamar apenas por João Amado, é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, não é? Ele é mestre em Ciências Jurídico-Empresariais também pela Universidade de Coimbra, ele é doutor em Ciências Jurídico-Empresariais pela Faculdade de Direito da mesma universidade, onde se titulou com distinção e louvor em 2002, professor da Faculdade de Direito de Coimbra, e tem uma intensa participação aqui como membro do Conselho Editorial da revista da Abrat, além de ser parecerista internacional da revista Tribunal do Trabalho da 15ª Região, e agora, para nossa satisfação, para o nosso gáudio, também professor convidado da nossa Judicinco. Então, professor João Amado, eu, assim, com este breve currículo, este resumidíssimo currículo que fiz para que todos o conhecêssemos, lhe passo a palavra para ouvi-lo com muita satisfação, com muita alegria e com muita honra. A palavra é sua. Muitíssimo obrigado, Sr. Desembargador Jefferson Murici. Permita-me que comece por agradecer e dizer como estou honrado e o prazer que tenho em participar neste 10º encontro institucional da magistratura do TRT5. Para mim, de facto, quem vir o meu currículo notará que sou um português com uma ligação muito forte ao Brasil. Tenho uma grande parte dos meus amigos no Brasil. Olho sempre para o Brasil como a minha, perdoe-me este exagero, a minha segunda pátria. E tenho tido a felicidade, inclusive, de participar em alguns eventos, inclusive aí na Bahia, mais concretamente em Salvador. Recordo-me bem de quando há poucos anos estive na diretoria da Faculdade de Direito aqui em Coimbra. Uma das poucas coisas boas que eu me recordo ter feito nesse tempo foi justamente um acordo de dupla titulação entre a Faculdade de Direito de Coimbra e a Faculdade de Direito da UFBA, aí da Bahia, onde estive diversas vezes, em Salvador, a negociar esse convênio e onde pude depois assistir às idas e vindas dos estudantes portugueses e brasileiros que dividiam a sua graduação por Coimbra e por Salvador,
portanto, foi com um enorme prazer que aceitei o vosso convite e tentarei não vos cansar muito. Sei que tem um programa longo, sei inclusive que tem já uma sessão da tarde com uma outra colega e amiga minha portuguesa, a professora Teresa Coelho Moreira, sobre estas questões que o desembargador Jefferson referiu, das novas tecnologias e do seu impacto na relação de trabalho. Eu queria começar por aqui, por agradecer ao desembargador Jefferson Muricy e à juíza Andrea Presa Rocha, que fez o contacto inicial, a honra desse convite. Eu iria tentar aqui ver se me desembaraço nestas tecnologias e fazer aqui uma apresentação, ver se consigo mobilizar. Não sei se estão a ver alguma coisa, se calhar não. Queria ver se conseguia partilhar aqui. Aí não, professor. Será que vai jogar aí? Está funcionando direito a pede do seu irmão? Tinha aqui uma apresentação de data show para facilitar a minha exposição. Mas estão a ver o meu rosto? Sim. E agora, continuam? Sim, estamos ainda. Pronto, não. Eu vou seguindo, eu estou a ver o PowerPoint, vou seguindo por aqui essa apresentação e penso que tudo funcionará bem. Mesmo que não a utilize, mas para mim facilita. Bom, o tema sobre o qual me convidaram para refletir um pouco e para partilhar a experiência, aquilo que tem sido a experiência portuguesa convosco, prende-se com a pandemia, o direito do trabalho, e o título que me foi sugerido foi justamente este: a pandemia e o direito do trabalho, entre a salvaguarda da saúde e a promoção da economia. Eu julgo que o mote desta minha palestra talvez possa ser sintetizado ou resumido numa frase, numa expressão que é muitas vezes citada, de um poeta francês que viveu no século XV, portanto, 1400 e qualquer coisa. O poeta chamava-se François Villon e ele escreveu esta frase que é muitas vezes referida aqui em Portugal. Ele escreveu num dos seus poemas: nada tenho por seguro a não ser as coisas incertas. E eu acho que esta frase, nada tenho por seguro a não ser as coisas incertas, se era atual e verdadeira no século XV, ainda mais o é no século XXI e, sobretudo, neste ano de 2020, em que estamos a ser confrontados com algo talvez inimaginável. Eu julgo que todos nós, quando estávamos no Réveillon, na passagem do ano de 2019 para 2020, e quando todos desejámos aos nossos amigos, aos nossos familiares, um ano novo muito feliz em 2020, jamais imaginámos aquilo que este ano de 2020 nos iria trazer. A chegada em força de uma crise pandémica, de uma crise que é, ao mesmo tempo, uma crise sanitária e uma crise económica e que, portanto, como todas as crises, também interpela o direito em geral e o direito do trabalho em particular. Todos os que me estão a ouvir, e que saúdo também, penso que serão todos ou quase todos magistrados que trabalham em tribunais do trabalho, que estão habituados a lidar com o direito do trabalho, e todos nós sabemos que o direito do trabalho e a crise têm uma relação estreita. Houve um autor espanhol, Carlos Palomeque,
que justamente escreveu isso há muitos anos, que são velhos companheiros de jornada, a crise e o direito do trabalho. E todos nós sabemos que as relações do direito do trabalho com a crise são constantes. Nos últimos anos, eu diria nas últimas décadas, as reflexões sobre a crise económica, a crise financeira, a crise empresarial e o seu reflexo nas relações trabalhistas são uma constante. E, portanto, não é novo nesse sentido. Mas esta crise que é, antes de ser uma crise empresarial, antes de ser uma crise do emprego, é uma crise sanitária, lança desafios novos, diferentes, e penso que é sobre isso que convém refletir um pouco, que eu me propunha aqui refletir um pouco convosco. E o título, um pouco em torno desse título, entre a tutela da saúde e a promoção da economia. Todos sabemos que este equilíbrio entre responder à Covid, responder ao novo coronavírus, ao contágio, responder no plano sanitário e, ao mesmo tempo, responder no plano económico, tem suscitado grandes discussões por todo o mundo. Como é que nós equilibramos estes valores? A que é que damos prioridade? Vamos dar prioridade ao controlo do aspecto sanitário, salvaguardar a vida e a saúde das pessoas? Vamos dar prioridade à economia? Não vamos fechar a economia porque os custos desse encerramento da economia serão ainda maiores do que os custos da crise sanitária. Essa discussão tem existido em todo o mundo, tem existido muito na Europa, sei que tem existido também no Brasil, desde que chegou a crise, a Covid, aos vários países. O que posso dizer-vos na perspectiva portuguesa é de que, neste aspecto, a nossa visão, e em Portugal, os primeiros casos de doença e de mortes associadas à Covid datam do início do mês de março. Foi aí que chegou a Portugal algo que nós ouvíamos que estava lá na China, enfim, um vírus meio misterioso, que depois saltou rapidamente para a Itália, e depois da Itália, claro, se difundiu para vários países europeus. A Portugal, essa crise chegou no início de março, e eu diria que houve uma grande coesão política na forma de lidar ao tempo com essa crise. Isto é, o entendimento que prevalece em Portugal é o de que esta dicotomia tutela da saúde versus promoção da economia é uma dicotomia falsa. Isto é, em Portugal, o entendimento que prevaleceu é de que teria, obviamente, que ser dada prioridade ao aspecto sanitário. Isto é, que seria a prioridade seria salvaguardar a saúde e a vida dos portugueses, também com a ideia de que, verdadeiramente, se não se conseguisse controlar a difusão da pandemia, se não se conseguisse controlar o contágio, que isso teria efeitos económicos devastadores, porque instalaria o medo, o pânico nas pessoas, e as pessoas com medo, as pessoas em pânico, não consomem, não trabalham, e o reflexo económico existiria sempre no caso português. Portanto, houve uma grande consistência dos diversos poderes em Portugal, o Presidente da República, o Governo, o Parlamento. Portugal é um sistema semipresidencial em que o Poder Executivo cabe sobretudo ao Governo, que se apoia no Parlamento, mas a mensagem foi, logo a partir de março, abril, o de que a prioridade era controlar a crise sanitária, evitar o contágio
massivo, evitar que o sistema de saúde entrasse em ruptura e, portanto, evitar o pânico na população. E com isso nós tivemos, durante esses meses, foi decretado em Portugal o estado de emergência, que é a medida mais extrema de restrição das liberdades, inclusive políticas, de circulação, etc., para situações de situações gravíssimas. Depois foi decretado o estado de calamidade, com a ideia de promover o distanciamento ou o isolamento social, o confinamento. Portugal fechou-se nesses dias de março, abril. E quem conhecer Portugal, muitos dos que me estão a ouvir sabem isso. Portugal, até março, era um país que vivia um clima até de alguma euforia no plano económico, com a indústria do turismo a revelar-se de uma vitalidade espantosa. Tínhamos números marginais em matéria de desemprego, com, repito, as cidades cheias de turistas, de visitantes, uma atividade económica bastante que induzia ao otimismo generalizado. A verdade é que em poucos dias tudo isso mudou e Portugal, eu diria, quase parou. O confinamento, o isolamento foram impostos pelo poder político, e eu penso que o balanço, apesar de tudo, que os portugueses fazem dessa opção é positivo. Estou a falar-vos hoje, ainda não sei dos números de hoje em termos de difusão do vírus, mas até ontem, e os números penso que são relativamente fidedignos, Portugal tinha, em termos de mortes associadas à Covid, tinha 1.860 pessoas. Desde março, portanto, durante 6 meses, claro, temos que pôr isto à escala. Portugal é um país com 10 milhões de habitantes, não é o colosso que é o Brasil, com mais de 200 milhões, mas, enfim, apesar de ser um país pequeno, e cada falecimento é dramático, mas do ponto de vista estatístico, tivemos 1.860 mortes nestes mais de 6 meses, e no total de infectados, de casos de infecção, e em Portugal têm sido feitos muitos testes, excede um pouco os 63 mil casos em todos estes meses. Estou a dizer isto, não quer dizer que esta batalha esteja ganha, pelo contrário. Portugal está agora a terminar a época de verão, ainda vivemos o verão aqui em Portugal, nestes dias de setembro. Está a ser retomada gradualmente a atividade nas escolas, nos tribunais, na economia em geral. Os números da infecção estão outra vez a aumentar um pouco, portanto, é uma batalha permanente. Vai ser, até que surja a tal almejada vacina, vai ser uma batalha permanente, mas eu diria que o balanço que, em geral, se faz em Portugal da estratégia seguida, que foi confinamento, distanciamento e, portanto, além do uso da máscara, além do álcool gel, enfim, todas estas novas formas de nos comportarmos, também a ideia das pessoas se fecharem ao máximo em casa, de evitarem o contacto, de evitarem multidões, de guardarem distância, isso, o balanço que fazemos, apesar de tudo, é positivo. Claro que isso tem um enorme problema, que é uma contração brutal da atividade económica. E o que era em março, no início de março, um país a viver um clima de alguma euforia, em poucos dias, com o isolamento, com o confinamento, evidentemente que há uma recessão, uma contração brutal da atividade económica, e nós sabemos que é que isso inevitavelmente vai conduzir a crises empresariais e desemprego dos trabalhadores, com todos os problemas associados ao desemprego. E entramos então no direito do trabalho. Como é que o direito do trabalho, como é que o legislador procurou responder
a esta situação nova, emergente da crise sanitária, com reflexos a nível económico. Bom, eu diria que em Portugal os reflexos da Covid, chamemos-lhe assim, nas relações de trabalho, na legislação do trabalho, esses reflexos fizeram-se sentir ou têm-se feito sentir, sobretudo a dois níveis. Por um lado, o legislador português criou logo em março, adaptou a figura jurídica a nível do direito do trabalho, pensada para mitigar a crise empresarial e para tentar manter os postos de trabalho, contrariando a tendência para a elevação do desemprego. Esse mecanismo que foi adaptado já constava da legislação do trabalho portuguesa, do Código do Trabalho português, mas foi calibrado, foi adaptado para esta particular situação de tão especial crise como esta que estamos a viver. E esse mecanismo é conhecido em Portugal pela expressão anglo-saxónica que desde sempre o cunhou, que é o chamado lay-off. Isto é, o legislador criou um mecanismo autorizando as empresas que entraram em situação de crise empresarial em virtude da obrigatoriedade de encerrar as suas instalações, ou do encerramento ou da crise, da redução drástica das suas receitas, motivada precisamente pelo confinamento que foi ordenado à maioria dos portugueses. Essas empresas, naturalmente, viram-se abraços com uma situação de grande dificuldade para manterem o pagamento dos salários aos seus trabalhadores, num quadro de paragem ou de redução brutal da procura. Então, o mecanismo pensado foi o layoff, isto é, a ideia de se ficarem suspensos os contratos de trabalho dos trabalhadores, cuja empresa encerrou a sua atividade, mas durante esse período de suspensão, o trabalhador conservou o direito a receber uma parte, não todo, mas uma parte da sua retribuição. Em regra, o sistema é complexo, eu não vou descrevê-lo aqui, nem interessa, mas a ideia-chave era esta. O trabalhador que foi colocado em layoff, cujo contrato foi suspenso em virtude da crise empresarial, tinha direito a manter, grosso modo, 2/3 do seu salário, a receber 2/3 do salário, do seu salário normal, sendo que desses 2/3, a entidade empregadora apenas pagaria 30%. Os outros 70% desses 2/3 foram suportados, estão a ser suportados pela Segurança Social, pelo Estado, portanto, para tentar justamente auxiliar as empresas e garantir o pagamento de uma parte substancial do salário aos trabalhadores neste período mais crítico, digamos, da crise, que em Portugal aconteceu em março, abril, maio, junho. A partir daí, o layoff foi alterado e agora prevê-se o chamado layoff parcial, isto é, já não propriamente situações de encerramento da empresa, de suspensão do contrato, mas sim o layoff com redução da jornada de trabalho, em que os trabalhadores podem trabalhar menos horas por semana, e aí a entidade empregadora só paga as horas, o percentual das horas que o trabalhador presta de atividade, e o Estado, a Segurança Social, complementa o salário dos trabalhadores, pagando também ela uma parte desse salário. E, portanto, eu diria, neste aspecto, repito, as medidas foram muito diversificadas, mas houve um pouco esta ideia. Bom, o Estado e o direito do trabalho têm aqui um papel importante na missão de mitigar a crise empresarial
e tentar manter os postos de trabalho. Tentar evitar que esta crise redundasse num aumento descontrolado do desemprego, com todas as consequências económicas, sociais, humanas, que nós sabemos que vão associadas ao desemprego. Essa foi uma primeira vertente, foi e está a ser, essas medidas continuam a ser aplicadas. Como digo, nós conseguimos controlar o contágio, os números foram muitíssimo reduzidos, mas agora estamos a ser desafiados, até por, dizem alguns, uma eventual segunda vaga do vírus e com um eventual aumento da taxa de contágio e, portanto, eu não sei o que vai ser, o que vão ser os próximos meses. Estamos a travar uma luta titânica, como em todo o mundo, contra a Covid, contra a difusão do vírus, mas a ideia, repito, que em Portugal claramente prevaleceu desde o início foi: não podemos ignorar a pandemia, deixar a economia funcionar como sempre e deixar as pessoas adoecer e eventualmente falecerem sem uma resposta. A saúde e a vida estão acima de tudo. Repito, também porque entre nós foi muito clara a ideia de que, se não fosse controlada a difusão do vírus, os efeitos económicos que daí decorreriam seriam também desastrosos. E teríamos perdas de vidas enormes e também efeitos económicos desastrosos. E, portanto, estamos ainda a tentar manter a situação sob controle e até agora, digamos, podemos dizer que, apesar de todos os dias surgirem casos novos, o sistema de saúde está a dar resposta, as pessoas são devidamente tratadas, não há pânicos nas urgências dos hospitais e, portanto, dentro do possível, a situação está sob controle. No plano trabalhista, essa medida, o layoff, com o Estado a apoiar as empresas e a pagar uma parte do salário, a assumir uma parte dos custos salariais, com esta contrapartida que consta dessa legislação: as empresas que peçam esse apoio do Estado e que optem pelo chamado layoff ficam impedidas de recorrer a dispensas, a despedimentos coletivos durante o período de aplicação dessas medidas e nos 60 dias subsequentes ao termo de aplicação dessas medidas. Portanto, a ideia é, se a empresa pede apoio público para manter a sua atividade, assume o compromisso de não despedir trabalhadores e de não lançar trabalhadores no desemprego. É isso que consta, é esse o compromisso alcançado em Portugal pelo legislador português. A outra resposta do legislador português no quadro da pandemia, e que penso que é mais importante porque é algo que julgo que não vai desaparecer, foi, penso que também aí em parte no Brasil tem acontecido isso, foi a aposta no chamado teletrabalho, no trabalho à distância. O desembargador Jefferson Muricy já chamou a atenção para a importância da tecnologia. Bom, e nós, felizmente, em muitas atividades, por exemplo, no ensino, por exemplo, no funcionamento dos tribunais, temos agora a possibilidade de continuar a trabalhar com recurso a essas tecnologias, trabalhando, porventura, a partir de casa, a partir no tal estado de confinamento, e isso foi uma aposta clara do legislador português. No período da declaração do estado de emergência, em Portugal, o teletrabalho chegou a ser tido como obrigatório pelo legislador português. Todas as atividades que pudessem ser prestadas à distância, em regime de teletrabalho, passaram a ser prestadas à distância por imposição da lei, justamente no quadro da tal situação de confinamento, de reclusão em que nós vivemos, sobretudo nesses tais meses de abril, maio deste ano. E, portanto, o teletrabalho, que é uma modalidade de prestação laboral bem conhecida de qualquer trabalhista, que está regulado já em Portugal, no Código do Trabalho Português, já desde o ano de 2003, e que sei que está regulado também
na lei do trabalho brasileira, na CLT, depois da reforma de 2017, foram introduzidas normas sobre o teletrabalho, mas, digamos, aqui sim algo mudou. O teletrabalho, até à pandemia, era uma modalidade conhecida, mas era uma forma de trabalho, eu diria, atípica, marginal, desviante, não era a norma, não representava o paradigma. O paradigma era representado pelo trabalho prestado na empresa, em que nós saíamos fisicamente do nosso domicílio para ir trabalhar. Seja eu para a minha faculdade em Coimbra, seja cada um de vós para os tribunais em que prestam serviço, nós tínhamos essa atividade. O trabalho era algo que também fazíamos, em parte em casa, mas era algo que situávamos fora do nosso espaço doméstico. Ora, eu julgo que é isso que mudou com a Covid e que essa mudança vai permanecer mesmo quando a Covid desaparecer, mesmo quando conseguirmos debelar este vírus. O teletrabalho transformou-se numa forma típica, central, normal de prestação do trabalho, e nós tivemos em Portugal uma experiência intensa. Há quem diga que cerca de 1 milhão de trabalhadores portugueses prestou trabalho em regime de teletrabalho, à distância, e notem que estou a falar num milhão, numa população total de 10 milhões, e é que a população ativa é, com certeza, bastante menor. Portanto, foi uma experiência de muitos meses, tem sido uma experiência de muitos meses de teletrabalho imposto pelo confinamento, imposto pela situação de isolamento, de reclusão em que tivemos que viver durante bastante tempo, e isto, essa experiência social enorme, venceu, criou novos hábitos. Nós sabemos, nós somos seres humanos, o homem é um animal de hábitos, por vezes diz-se. Pessoalmente, penso que é a visão que predomina em Portugal, e não só em Portugal. Julgo que nada será como antes em matéria de trabalho, mesmo quando a Covid desaparecer. E o que vai ficar mais consistente é justamente a experiência de trabalhar à distância, de trabalhar a partir de casa, de eu dar aulas aos meus alunos na faculdade a partir da minha casa. Eu nunca tinha pensado seriamente nisso, nunca tinha passado por essa experiência. E, todavia, agora habituei-me. E é natural que vá continuar a dar. E já tenho convites para 2021 para participar em pós-graduações, etc., em Portugal, que já estão feitas para funcionar online, a partir de casa. Nos tribunais, a mesma coisa. Muito do trabalho do tribunal a ser feito à distância, com os equipamentos tecnológicos necessários. E, portanto, eu diria que, do ponto de vista trabalhista, talvez o desafio maior seja isso. Num mundo viral, parece estar a surgir um novo paradigma na prestação de trabalho, em que o teletrabalho deixa de ser uma figura residual, marginal, desviante, como era antes, e passa a assumir-se como forma central, normal, de prestação de trabalho. A experiência portuguesa tem revelado isso e tem revelado também a delicadeza dos temas e dos problemas associados ao teletrabalho. Eles são variadíssimos, eu não irei naturalmente aqui aludir a todos, mas penso que muitos são comuns a Portugal e ao Brasil. Eu diria que há aqui, sobretudo, eu vou só situar-me em 3 aspectos fundamentais, problemas que a vida nestes meses em Portugal, as relações de trabalho práticas vividas nas empresas que passaram a funcionar com recurso a teletrabalho, revelaram, foram os problemas dessa equação sempre difícil de fazer entre, por um lado, o controlo
e a vigilância efetuada pela entidade empregadora sobre o modo de execução da prestação do trabalhador e, por outro lado, a tutela da privacidade do teletrabalhador. Como é que nós equacionamos até onde vão os poderes da entidade empregadora em matéria de controlo e vigilância do trabalhador, quando o trabalhador está a trabalhar não fisicamente na empresa, mas a partir da sua casa, do seu domicílio, através do computador ou de outros equipamentos tecnológicos que permitem esse contacto, esse fluxo permanente. Segundo problema, e já irei referir-me um pouquinho mais sobre isto, as questões associadas, cada vez mais importantes, à gestão ou à delimitação entre aquilo que é tempo de trabalho, tempo que o trabalhador deve dedicar ao cumprimento das suas obrigações para com a sua entidade empregadora, e separar isso do que é o tempo de vida próprio do trabalhador. Separar o tempo de heterodisponibilidade do tempo de autodisponibilidade. Como sabem, isso está na raiz do direito do trabalho. Na história, as primeiras leis do trabalho foram leis que se ocuparam da limitação da jornada de trabalho, da garantia do descanso, da garantia da separação entre vida profissional e vida pessoal e familiar. Ora, tudo isto pode revelar-se mais complexo numa situação de teletrabalho, isto é, quando o teletrabalho chega à casa do trabalhador e não é o trabalhador que se desloca fisicamente para a empresa. Terceiro aspecto que queria referir, também as questões dramáticas até para o direito do trabalho, ligadas ao isolamento, a um certo isolamento proporcionado pelo teletrabalho no domicílio. Nós sabemos, eu costumo dizer muito isto e citar um mestre meu português, o professor que me antecedeu em Coimbra na lecionação do direito do trabalho, o professor Jorge Leite, que, enfim, infelizmente falecido há pouco tempo, que ensinava justamente que o direito do trabalho era produto do homem solidário e não do homem solitário. E nós sabemos que é assim. Sabemos que o direito do trabalho surgiu muito em decorrência dessa onda de solidariedade de trabalhadores que trabalhavam lado a lado nas fábricas e que muitas vezes viviam muito perto uns dos outros numa comunidade muito estreita. Quando este modelo se quebra e o que temos é o teletrabalhador a trabalhar ligado ao notebook ou outro tipo de equipamento tecnológico diretamente à empresa, é difícil equacionar essa solidariedade. Que solidariedade existe na solidão ou no isolamento? Esse é um problema. Eu penso que vale a pena desenvolver um pouquinho mais estes temas, estes vários problemas que o teletrabalho, que o trabalho prestado à distância a partir do domicílio do trabalhador levantam, porque penso que este será o principal desafio, o principal legado que nos vai deixar a Covid. Quando, esperemos que o mais rapidamente possível, a Covid desaparecer e quando nós controlarmos essa doença, nós passarmos por uma experiência brutal em termos numéricos de recurso ao teletrabalho, e o teletrabalho não vai recuar para os números marginais que tinha antes de 2020. Vai ficar, porque muitos trabalhadores gostaram, porque muitos empregadores gostaram da experiência. Os hábitos modificaram-se e penso que esse será um grande legado. Há aqui problemas complexos, como referi. Um deles é este. Em Portugal, devo dizer-vos que se levantou esse problema. Se o trabalhador vai para casa e passa a prestar o seu trabalho à distância, com recurso a essas tecnologias, até onde pode a entidade empregadora controlar o desempenho profissional do trabalhador. É um tema muito controverso, em geral, em Portugal.
Nós, em Portugal, temos um conjunto de normas no Código do Trabalho que procuram salvaguardar os chamados direitos de personalidade dos trabalhadores. Dessas normas consta uma, que é o artigo 20 do Código do Trabalho português, que estabelece como regra a proibição da utilização de meios de vigilância à distância no local de trabalho, com a finalidade de controlar o desempenho profissional do trabalhador. O legislador português tem entendido que, embora faça parte da noção de contrato de trabalho, essa ideia de que o empregador tem um poder de vigilância, tem um poder de direção, tem um poder de controlo sobre a atividade do trabalhador, estamos a falar de trabalho dependente, juridicamente subordinado, e, portanto, isso faz parte, digamos, da essência da noção do contrato de trabalho, mas a lei em Portugal, desde sempre, tem entendido que o empregador pode vigiar, pode fiscalizar, mas não através de meios de vigilância à distância que sejam instalados na empresa com a finalidade de controlar o desempenho profissional do trabalhador. Porque se tem entendido que esses meios se traduzem num mecanismo excessivo, numa devassa da privacidade que deve ser assegurada ao trabalhador. Todos sabemos isso, enfim, ao longo de um dia de trabalho, nós dizemos e fazemos muita coisa que não queremos, mesmo quando estamos a trabalhar, que não queremos que a entidade empregadora ouça ou veja. E claro, se houver meios de vigilância à distância que registrem em áudio, em imagem, tudo aquilo que o trabalhador faz durante a sua jornada de trabalho, ele fica, digamos, o trabalhador transforma-se num ser, eu diria, transparente para a entidade empregadora, com a sua privacidade reduzida a zero. Ora bem, esse é um problema geral, que se vive no trabalho em geral, não apenas no teletrabalho, mas que é mais complexo, justamente quando o trabalho é prestado, não na empresa, mas através dos equipamentos tecnológicos e prestado à distância, a partir de casa, do domicílio do trabalhador. Porque aqui o choque entre os interesses da entidade empregadora, que legitimamente diz eu quero controlar o desempenho do trabalhador e não tenho outra maneira de controlar porque o trabalhador está lá longe e só contacto com o trabalhador através do notebook ou do celular, mas o trabalhador está justamente no seu domicílio. Não há lugar, porventura, mais íntimo do que o nosso domicílio. Como é que nós, onde é que encontramos aqui um equilíbrio razoável? Devo dizer-vos, em Portugal geraram-se diversos problemas a este propósito. Houve denúncias de que foram instalados nos notebooks e computadores utilizados por trabalhadores que passaram a teletrabalhar muitos programas que foram considerados excessivamente intrusivos, justamente por permitirem à entidade empregadora, enfim, monitorizar e quase que entrar no computador do trabalhador e devassar a sua privacidade. Nós temos uma instituição que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, foi chamada a pronunciar-se e, por exemplo, indicou que não era admissível impor, não era admissível do ponto de vista legal que a entidade empregadora impusesse ao trabalhador que mantivesse a câmara de vídeo permanentemente ligada durante o período de prestação da jornada laboral. Isso seria excessivo na ótica da tutela da privacidade do teletrabalhador. Bom, são problemas que se vão agudizar e que já estão a falar aqui em Portugal de que o regime do teletrabalho terá que ser revisto precisamente em função dos problemas que esta experiência social massiva de teletrabalho foram revelando. Um desses problemas tem a ver, então, com a delimitação do controlo e vigilância patronal versus privacidade do teletrabalhador. O outro problema é a questão do tempo. Tempo de trabalho versus tempo de vida. E aqui é muito curioso porque todos aqueles que conhecem a narrativa em torno do teletrabalho sabem que é uma narrativa também algo ambivalente. Isto é, muitas vezes o teletrabalho
é precisamente apresentado como uma solução que promoveria e facilitaria a conciliação entre tempo de trabalho e tempo de vida, entre vida profissional e vida pessoal e familiar do trabalhador. E isto, não, em alguns casos, é verdade. E a prática agora mostrou que é verdade. Mas outras situações há em que a sensação que fica é que o teletrabalho prestado a partir do domicílio, em vez de facilitar a conciliação entre vida profissional e vida pessoal, aquilo que proporcionou foi a confusão entre estas duas partes da vida da pessoa trabalhadora, com efeitos nefastos. A ideia de que, para o teletrabalhador, deixou de haver limites quanto ao seu tempo de trabalho. Ele, estando a trabalhar em casa, terá que estar sempre disponível para trabalhar, sem proteção das normas sobre limites máximos da jornada de trabalho, direito ao descanso, etc. E, portanto, o receio que há é de que este novo paradigma acabe por fazer com que se inverta, digamos, aquilo que foi o processo lento, histórico, de redução da jornada de trabalho e que acabemos todos, aqueles que têm emprego, por trabalhar mais do que antes e por ter menos definidas as fronteiras entre a vida pessoal e a vida profissional. Reparem, isto não é um tema novo, nem é um tema exclusivo deste período de pandemia. Todos conhecem muito bem essa discussão que já antes da pandemia estava muito em pauta no Brasil e em Portugal, em torno do chamado direito à desconexão profissional, os problemas justamente derivados das novas tecnologias e da facilidade com que a tecnologia, sobretudo o celular, permite que verdadeiramente o trabalhador esteja sempre conectado à empresa, esteja sempre disponível e todos temos a percepção de que essa hiperconectividade tem efeitos muito sérios na saúde física e na saúde mental dos trabalhadores. Há vários países europeus que já começaram, ainda que de forma hesitante, a legislar sobre esse direito à desconexão. É um desafio tremendo, porque vivemos num tempo de conexão permanente, um tempo em que nós já não nos imaginamos sem o nosso celular, em que nós não largamos o nosso celular nunca, praticamente nunca, durante as 24 horas de cada dia, mas isto que tem vantagens, tem, como tudo na vida, também grandes inconvenientes. Os inconvenientes da hiperconectividade estão estudados em vários países, os efeitos deletérios na saúde física e mental dos trabalhadores são bem conhecidos. Esta situação de pandemia, o trabalho à distância, a utilização dos equipamentos tecnológicos representam mais um desafio nesta matéria. Como garantir que há tempo próprio de vida para o trabalhador e de que ele não está sempre disponível e de que ele não está sempre a trabalhar. Essa velha divisória clássica do trabalho, que era algo que ficava lá na empresa e que começava às 8 ou 9 da manhã e que terminava às 17 horas e que o trabalhador saía da empresa e que só voltava a trabalhar no dia seguinte, bom, já tinha sido perturbada pelo progresso tecnológico. Com a pandemia e com o recurso massivo ao teletrabalho, ela acentuou-se e é um desafio a que o direito do trabalho vai ter que tentar dar resposta, sabendo nós que é muito complexo num mundo de hiperconectividade, em que o que existe mais é o tal FOMO, não é? O que dizem Fear of Missing Out, em que as pessoas ficam angustiadas por não aparecerem, por não estarem conectadas e que, sobretudo, as novas gerações, os mais jovens, a geração millennium, não é? Que já nem concebem a vida sem estar constantemente conectados. Os efeitos que isto vai ter a nível da legislação trabalhista e do respeito por aquilo que eram as bases do direito trabalhista são um desafio enorme para o direito do trabalho. Terceiro aspecto é o tal
o tal isolamento. Aquilo que parece perfilar-se é, eu diria, a distopia de um mundo viral, um mundo de distanciamento humano, de relacionamentos virtuais, de solidão, ou de maior solidão. Nesse campo, cabe a pergunta: que solidariedade pode restar se a vida evoluir nesse sentido? Creio que não há dúvidas de que o teletrabalho no domicílio reforça a tendência para a individualização da relação de trabalho e constitui, de resto, um desafio muito complexo para as próprias estruturas de representação coletiva dos trabalhadores, os sindicatos, enfim, que nasceram e tiveram o seu momento áureo justamente numa época como produto da solidariedade dos trabalhadores. Como há pouco já referi, eu diria, o homem solitário tende a ser menos solidário e isso também representa desafios muito complexos para o direito do trabalho. Eu diria, portanto, que para nós, enquanto juristas, claro, estamos a viver uma situação de crise económica, que provavelmente ainda agora começou. Vamos viver durante, não sabemos quanto tempo, uma situação muito complexa de aumento do desemprego, de abrandamento da atividade económica, com consequências brutais. Repito, o Estado aí tem que se fazer presente, tem que assegurar o apoio aos mais carecidos, tem que encontrar mecanismos de tentar auxiliar as empresas e os trabalhadores a atravessar estes momentos de grande crise, mas eu diria que penso que o legado maior do teletrabalho, perdão, o legado maior da Covid no campo trabalhista é mesmo o teletrabalho, ou o trabalho remoto, ou o trabalho à distância. Não vamos entrar nesses, enfim, no pormenor desses conceitos. Acho que tem muita razão um psicanalista e sociólogo esloveno muito conhecido, o professor Slavoj Zizek. Ele escreveu e publicou aqui em Portugal um livro, não sei se foi publicado também no Brasil, que se intitula A Pandemia que Abalou o Mundo. E ele justamente refere que, e eu vou citar uma parte dessa obra, ele escreve a dado passo o seguinte: o que está a acontecer é algo que até agora considerávamos impossível. As coordenadas básicas das nossas vidas normais estão a desaparecer. A nossa primeira reação ao vírus foi vê-lo como um pesadelo do qual iríamos em breve acordar. Sabemos agora que isso não vai acontecer. Vamos ter de aprender a viver num mundo viral. Um novo modo de vida terá de ser dolorosamente construído. Eu penso que ele tem toda a razão nisto. Eu também fui desses que, quando chegou o vírus em março, somos otimistas, não é? Faz parte também da nossa natureza. Pensei, bom, vamos ter aqui 2 ou 3 meses complicados pela frente, em que temos que nos fechar em casa para dominar o vírus, mas depois chegará o verão português, lá para julho, e tudo passará, e quando voltarmos ao trabalho depois de agosto, este pesadelo teria terminado. Sabemos agora que, à escala global, isso não vai acontecer e vamos mesmo ter de aprender a viver num mundo viral, construindo um novo modo de vida dolorosamente. É isso que muitas vezes se alude com essa expressão que eu não simpatizo e que muita gente não simpatiza, que é a tal ideia de que temos que agora conviver com um novo normal. Nós podemos não gostar muito da expressão, e eu não gosto, mas, na verdade, eu penso que realmente vai surgir um novo normal, vai ficar depois da pandemia. E agora falando na ótica trabalhista, novas formas de produzir, novas formas de trabalhar. A empresa que se desmaterializa, a empresa virtual, o trabalho à distância, para cada vez mais, um maior número mais significativo. E, portanto, com isto, é também um espaço tradicional de convivialidade que se irá perdendo.
a empresa pré-Covid, a empresa física, a faculdade onde os professores e os alunos se encontram, o tribunal onde juízes, advogados, servidores, partes se encontram, tudo isso vai-se perdendo, tudo isso vai desmaterializando, virtualizando, e repito, a empresa era isso também, ainda é um espaço de convivialidade, onde tecemos muitos dos nossos laços sociais, onde nós passamos muitas das horas da nossa vida. Ora, esse espaço provavelmente vai perdendo peso na vida de todos, quando justamente o trabalho é prestado à distância, a empresa se desmaterializa, se converte na empresa virtual. E surge aqui um grande receio, e era por aqui que eu iria talvez terminar a minha exposição. Não sei se há algum tipo de debate a seguir, mas eu tenho toda a disponibilidade para isso, mas sei que aí no Brasil está a chegar a hora do almoço e, portanto, tenho também que fazer essa pausa. Mas o receio, eu vou também, o receio maior é de que esta pandemia, este confinamento, isolamento e distanciamento que temos vivido claramente na Europa, já vamos com 6 meses de situação de pandemia, em que deixámos de nos abraçar, deixámos de nos beijar, deixámos de nos cumprimentar com um mero aperto de mão, em que nos distanciamos, em que dizem que devemos deixar 1 metro, 2 metros entre nós e a outra pessoa, em que usamos máscara. O receio é esse. Há também aqui, e perdoem-me, vou terminar talvez com essa citação, um outro filósofo francês, Bernard-Henri Lévy. Ele escreveu, também publicou em Portugal, um pequenino livro chamado Este Vírus que nos enlouquece, onde justamente nos alerta para aquilo que pode ser um dos piores efeitos desta crise, deste novo coronavírus, da Covid, que é a ideia de nós, a certa altura, nos acomodarmos a uma vida, diríamos, desvalorizada, uma vida, como ele escreve, tricotada com o fio da ausência, obcecada com a higiene, uma vida vivida com medo de si e com medo dos outros. E, portanto, o risco de haver, talvez isso seja mais perigoso na Europa do que no Brasil, mas uma espécie de enclausuramento em si próprio de cada pessoa, um acentuar da distância. E isso tem efeitos brutais a nível da vida de todos nós, a vida lato sensu, e também da vida enquanto trabalhamos. E representa para mim o grande desafio que, quando a Covid desaparecer e quando a crise económica for superada, vai ficar. Como é que nós vamos viver e trabalhar num mundo pós-Covid? Até que ponto é que estes hábitos que agora nos estão a ser instigados, nos estão a ser infiltrados de algum modo pela necessidade de combater a difusão do vírus, até que ponto é que eles vão ficar, vão permanecer e vão dar origem a uma sociedade onde cada um de nós vive mais fechado sobre si mesmo, vive mais isolado e trabalha também de uma outra forma, muitas vezes mais à distância. Eu devo dizer-vos, e terminaria por aqui, que a minha percepção, pelo que vejo e até pela minha experiência pessoal, eu já fiz provas de doutorado à distância, bancas de doutorado à distância. Já tenho aulas marcadas, como vos disse, para serem lecionadas em Portugal, à distância, online, e onde me foi dito justamente isso. Não, professor, isto é para 2021, mas não importa se o vírus sumir entretanto, vamos esperar que sim, nós vamos fazer este curso à distância, online, porque a experiência foi positiva. E, portanto, o professor não vai a Lisboa ou ao Porto dar a aula, não olha para os alunos fisicamente na mesma sala, irá contactar com eles através do notebook e será assim que as aulas cada vez mais serão dadas. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. E esse é o grande desafio, com as vantagens e com os inconvenientes associados que se perfila de
perdermos alguma da nossa humanidade neste caminho que agora é necessário, repito, para conter o vírus, mas que pode deixar esse legado de uma alteração de hábitos que conduza a esse tal enclausuramento em si próprio que nos empobreceria a todos enquanto sociedade. Esperemos que não. Repito, vamos ver o que é que acontece no mundo do trabalho, mas, enfim, eu levei isto mais para o campo do teletrabalho. Admito que a minha colega e querida amiga, a professora Teresa Coelho Moreira, que é a nossa portuguesa grande especialista nestas questões das novas tecnologias, que trata também desse tema da parte da tarde, mas eu julgo que nesta questão do direito ao trabalho, entre a promoção da saúde e da economia, repito, não creio que seja uma verdadeira dicotomia. Temos que salvaguardar a saúde, em primeiro lugar, para que os reflexos económicos não sejam desastrosos, mas, claro, isto não é um pesadelo do qual possamos acordar amanhã ou depois de amanhã e voltar tranquilamente ao que éramos antes de março de 2020. Isto vai deixar marcas e algumas destas marcas constituem seguramente desafios muito complexos para o direito do trabalho. Eu, então, ficaria por aqui, mais uma vez, reiterando que, enfim, foi uma honra enorme para mim poder participar e um prazer ao mesmo tempo. Claro, gostaria muito de estar agora em Salvador ou onde seja na Bahia, fisicamente convosco. Há coisas que não se fazem à distância, eu já disse isso muitas vezes. Há todo um convívio e há até a oportunidade de bebermos um bom copo de vinho à refeição, que é coisa que não podemos fazer através das novas tecnologias. Ainda não conseguimos fazer isso. Mas vamos esperar que seja possível voltar a circular entre os dois lados do Atlântico. Já está a ser, eu devo dizer, apesar de tudo, na próxima semana vou dar aulas aqui em Coimbra a uma turma de alunos brasileiros que se deslocou fisicamente do Brasil a Portugal, mas claro, estas viagens foram muito reduzidas pela situação da cidade. Espero que poder receber-vos aqui em Coimbra fisicamente e não apenas estar conectado virtualmente. Espero um dia voltar aí à Bahia fisicamente e, mais uma vez, reitero, muito obrigado pela honra que me deram ao convidarem para a abertura deste evento. Não sei se é para concluir e se vão almoçar. Aqui em Portugal tenho mais 4 horas, já estou a meio da tarde. Se há algum tipo de questão que queiram colocar, estou obviamente disponível para aquilo que entenderem. Muito obrigado mais uma vez. Bom, professor, para nós aqui foi uma honra muito grande e uma satisfação poder ouvi-lo, né, sobre o que está acontecendo em Portugal, as perplexidades que Portugal vive, que, de qualquer modo, é um país que está situado no centro vamos dizer, do mundo ocidental, não é? Mas que também experimenta essas perplexidades, que, de algum modo, elas precedem a pandemia, mas que ganham um nível de dramaticidade, de urgência muito grande diante deste quadro todo que se coloca depois disso que o senhor citou tão bem para nós. Então, ouvir esta experiência de Portugal, ouvir esta experiência da Europa, enfim, de um país que está na Europa, né, de certo modo, no centro da civilização ocidental, do capitalismo ocidental, de algum modo, isso é muito interessante para nós que estamos aqui um pouco na periferia do capitalismo e que experimentamos isto mesmo, estas mesmas perplexidades, estas mesmas novidades, estas mesmas questões que nos afligem a todos que nos ocupamos do direito do trabalho, não é? Esse novo mundo que já se descortinava antes com todas essas mudanças que vêm ocorrendo no
mundo, no regime de produção, no regime de acumulação capitalista, com essa mudança em razão de tudo que ocorreu depois da década de 70, essas novas conformações do capitalismo, e agora turbinados pelas novas tecnologias. Então, isso para nós também é uma questão, sobretudo porque fomos atingidos pela crise da Covid no meio de uma crise econômica, uma crise política que já se prolongava há muito tempo. Não é? Então, já vimos de uma estagnação econômica, alguns falavam, de certo modo, numa estagnação, uma possibilidade de uma depressão, enfim, e agora estamos na emergência de uma crise econômica muito grave, não é? Claro, ouvir como Portugal está lidando com isso, para nós foi interessante, porque há questões que são comuns, há respostas que, de algum modo, foram comuns. O senhor conhece muito bem a nossa reforma trabalhista, ela trouxe determinados elementos que, de certo modo, agravam este momento que vivemos, porque aqui nós usamos muito a expressão, trouxeram um nível de precarização do trabalho muito intenso. Enfim, então, para nós, essas são questões muito relevantes. Eu não sei se há alguma pergunta, a Genô tinha feito aqui uma questão a respeito dos vínculos sociais e da solidariedade, enfim, dessa ânima que embala, ou que sempre embalou, o movimento associativo, o movimento sindical, enfim, a organização dos trabalhadores para se contrapor, para resistir, para propor respostas que, vamos dizer, pusessem algum dique às iniciativas dos detentores do capital para, enfim, restringir direitos, para não conceder direitos, e isto passa por problemas que são problemas, claro, conjunturais, circunstanciais, que dependem dessa nova situação, desse novo laço social que a pandemia trouxe, mas que também são estruturais, porque é uma mudança não só na relação de trabalho, na sua importância, né? Eu lembro aqui de um autor, agora não sei se foi Bauman, que fala que a grande questão, talvez que fale que uma das grandes questões do mundo do trabalho não é a falta de direitos, mas é a irrelevância do trabalhador, né? Há esta possibilidade que o trabalhador se torne cada vez mais irrelevante. Então, o mundo do trabalho também foi invadido por uma extrema competitividade, onde a permanência, a estabilidade, a previsibilidade que a gente, de algum modo, tinha no regime fordista de produção e de acumulação, ele se desvanece no regime toyotista, no regime da acumulação flexível, da produção flexível, e se dramatiza agora nesse regime de trabalho por plataformas. Então, nós agora perdemos esse senso de permanência, de continuidade, que havia no emprego, que o sujeito entrava numa empresa e mais ou menos sabia que ali ele ia demorar muito tempo, eventualmente até se aposentar. Isso deixou de ser assim, e agora o problema é que há cada vez menos emprego. Então, o medo, a insegurança, a instabilidade, o princípio da incerteza domina essa relação, e isso me parece que conspira estruturalmente contra esse vínculo associativo. O que a Genô pergunta é se, neste ambiente, o uso de certas plataformas de interconexão, como WhatsApp, de aplicativos como WhatsApp, Facebook, enfim, isso que, nesse mundo virtual, coloca os sujeitos que estão confinados, individualizados, talvez asilados no ambiente doméstico, não é? Se isso não seria um elemento que poderia permitir uma nova socialidade, um novo incremento do vínculo associativo. Como é que o senhor abordaria essa questão? Eu penso que todos nós sabemos, digamos, nós não vamos voltar, nem queremos voltar para os tempos do Fordismo, enfim, o mundo mudou e não vai voltar atrás, e, portanto, não adianta também ter, digamos, aquela visão saudosista de um mundo onde tudo era mais sólido, mais previsível. Bom, as coisas mudaram, a tecnologia está aí, tudo é mais
líquido, não é? Como alguém nos ensinou. E, portanto, o WhatsApp está aí, o Facebook está aí, não vai sumir. Vamos ter que justamente nos adaptarmos. E eu penso que sim, pois que nós vemos isso, digamos, as pessoas estão um pouco mais isoladas fisicamente, os jovens, nós sabemos isto, eu tenho um filho com 20 anos e, portanto, sei bem, mas estão conectadas através dessas redes. É possível combater, temos que combater, a nossa humanidade passa por isso, por combater esse isolamento e dar respostas utilizando essas novas tecnologias também no sentido de tentar reforçar esses laços de solidariedade. No plano jurídico, claro que a lei é fácil, mas a lei portuguesa, por exemplo, refere precisamente que os equipamentos do teletrabalhador podem ser, enfim, os endereços de e-mail, todas essas formas que ele usa para trabalhar, os sindicatos podem contactar e promover reuniões e fazer reuniões ou telereuniões entre os teletrabalhadores utilizando esses equipamentos tecnológicos. Portanto, não se trata aqui de voltar para trás, de combater o progresso tecnológico, trata-se de tentar, justamente, como disse o desembargador Jefferson Muricy, combater esta ideia de que o trabalhador é algo de descartável, algo que não é, digamos, o centro do direito do trabalho. O direito do trabalho nasceu pela necessidade de proteger o trabalhador, a pessoa do trabalhador. Essa pessoa é talvez até cada vez mais ameaçada por algumas dimensões das novas tecnologias. O que é preciso é ir adaptando as respostas normativas, as respostas por parte das estruturas sindicais, mas esse é um desafio difícil, confesso, não tenho fórmulas mágicas para isso. Não adianta, repito, tentar parar o progresso tecnológico. Não somos neoludistas, não é? Não vamos destruir as máquinas para salvar os empregos. É inequívoco, o avanço tecnológico muda a forma de trabalhar e nós temos que arranjar novas formas de trabalhar. E, repito, se um dia o trabalho humano começar a ser mais substituído, como muitos dizem, pelo robô, pela robotização, isso não tem que ser mau, desde que, do ponto de vista político, a sociedade se consiga organizar de forma a conceder meios de sustento para todos numa sociedade, digamos, pós-trabalho. É um desafio enorme. Já não é, se calhar, para a nossa geração, pelo menos aqueles que são mais velhos, com certeza que não. Mas não tem que ser mau. Eu nisso não sou pessimista. Nós não nascemos para trabalhar. O trabalho tem sido uma necessidade que se tem imposto à humanidade. Se um dia a humanidade se libertar dessa necessidade, à partida isso poderá ser bom, desde que politicamente nos consigamos organizar de forma a que todos tenham acesso a rendimento, possam satisfazer as suas necessidades básicas, etc. Claro, temos uma sociedade até hoje baseada no trabalho, em que o trabalhador é consumidor e é com aquilo que ganha do trabalho que depois vai consumir e pôr a economia a funcionar. Numa sociedade pós-trabalho, tudo isto teria que ser alterado. Mas era para aí, dizem muitos, que estamos a caminhar, não sei daqui a quantos anos. Isto independentemente da Covid. Portanto, eu nisso não sou necessariamente pessimista, mas, claro, isso passa muito pela política, por haver capacidade de resposta do sistema político de forma a enquadrar uma sociedade menos baseada no trabalho do que aquela que é atualmente. Apesar de tudo, eu hoje acho que ainda não estamos nessa fase. Ainda estamos numa sociedade em que o trabalho humano não perdeu centralidade. Pode ser prestado através do WhatsApp, de redes, mas o trabalho humano ainda é central. Então temos que manter um direito adaptando-o aos novos tempos, tentando adaptá-lo aos novos tempos, baseado na tutela da pessoa, do trabalhador, assente naquele velho princípio lá da Declaração de Filadélfia de que o trabalho não é uma mercadoria. Hoje, mais do que nunca, esse princípio continua atual, o que implica combater a precariedade no emprego. Claro, eu tracei-vos aqui o quadro do layoff em Portugal, que evitou que muitos portugueses
já tenham sido lançados no desemprego, mas não todos, porque os portugueses, os trabalhadores portugueses que têm contratos precários, de duração determinada, terceirizados, etc., esses já estão no desemprego. Esses não são protegidos pelo layoff. E, portanto, esta crise também mostra a importância de combater a precariedade no emprego. O emprego não pode ser estável naquele sentido de emprego para toda a vida, isso não existe mais. Mas a ideia de que o trabalhador não tenha um vínculo meramente precário, que possa perder o emprego por qualquer razão, ou sem sequer lhe ser dada uma explicação, isso é um princípio básico do direito trabalhista, do direito português, do direito da OIT, mas que nós sabemos, e eu conheço bem isso, que apesar das modernizações que o legislador brasileiro introduziu na CLT, ainda não foi introduzido no sistema brasileiro. E lá está o artigo 7º, não é, da Constituição brasileira, a dizer que é proibida a dispensa arbitrária ou imotivada ou sem justa causa. Mas na prática não é isso que vigora no Brasil. Portanto, isso também é modernizar, reformar, cumprindo aqueles que são os valores das constituições, quer da portuguesa, quer da brasileira. Por alguma coisa se chama a vossa Constituição Cidadã, e a modernização também passa por aí, por cumprir aquilo que foi prometido em 1988, salvo erro, aí no Brasil, não é? E que, em alguns aspectos, ainda está por cumprir. Modernizar não tem que ser sinónimo de precarizar, e uma sociedade caminhe para um modelo de emprego precário, em que o trabalhador não tem qualquer direito e é visto como uma mercadoria descartável, será uma sociedade mais pobre, seguramente. Bom, professor, há muito elogio aqui, as pessoas são muito simpáticos, como sempre, muito gentis, é produto da vossa simpatia. Eu é que agradeço a paciência em me escutarem. Foi, repito, um enorme prazer e votos de sucessos para este evento, que, salvo erro, está agora a começar, não é? E, portanto, tem uma jornada grande pela frente. Muito obrigado pelo convite e, enfim, mantemo-nos em contacto, nem que seja virtualmente. Ô, professor, só nos resta agradecer a sua participação, a sua brilhante palestra, a sua conferência, não é? Os elogios são imensos e merecidos. A Escola Judicial do TRT daqui da região agradece profundamente, penhoradamente a sua participação, a sua disponibilidade, a sua simpatia, não é? Ficamos todos muito impressionados com isto. Então, muito obrigado por sua participação. Espero eu que agradeço. Que nos vejamos bom breve. Almoço para todos. Bom almoço. Não virtual para todos. Para bebermos um bom vinho, né? Exato. Que eu que gosto tanto dos vinhos portugueses, de todos nós aqui. Fica prometido quando vierem a Coimbra ou quando eu for aí à Bahia. Será quando for possível. Pois é, quando o senhor vier à Bahia, também beber uma caipirinha. Exato, também não fica atrás. Exatamente. As delícias que a Bahia pode proporcionar. Então, enfim, foi um grande prazer. Muito obrigado. Muito obrigado, ficamos muito gratos. E eu quero também agradecer a todos vocês, colegas que estiveram presentes aqui conosco nesta jornada da manhã. Estamos começando o nosso evento. À tarde nos encontraremos novamente com outra professora portuguesa, não é? Já que temos tanto em comum, né? Somos um pouco filhos de Portugal, irmãos dos portugueses contemporâneos, e é sempre uma alegria. Então, boa tarde a todos, boa tarde, professor. Boa tarde. Obrigado, até uma próxima. Até daqui a pouco, minha gente. Muito obrigado, viu? Obrigado então. Boa tarde. Boa tarde.